Depois dos primeiros 4 meses de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Segurança Pública, os números indicavam que houve aumento das mortes violentas e redução da eficiência policial. De março a maio deste ano, quando os militares já estavam em atividade, os números de prisões em flagrante, cumprimento de mandados de prisão e apreensões de arma caíram no estado na comparação com o mesmo período de 2017, enquanto os homicídios e as mortes provocadas por intervenção de policiais subiram. Nós vamos conversar hoje aqui no Estúdio CBN com a cientista social, coordenadora do Laboratório da Intervenção Federal do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, Silvia Ramos. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Olá, Tatiana. Boa tarde, obrigada. Recebemos também Wesley Teixeira, que é membro do Observatório da Intervenção na Baixada Fluminense, estudante de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tudo bem, Wesley? Bem-vindo. Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Bom, eu quero começar lembrando o objetivo da intervenção federal, que era combater a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população. O Observatório da Intervenção também reuniu alguns dados para fazer um balanço desses 5 meses de intervenção na segurança. Professora Silvia, o que é que a gente tem até aqui no que diz respeito a abordagens violentas da polícia nas comunidades, por exemplo? Então, Tatiana, essa intervenção foi decretada em fevereiro, portanto, até dezembro, portanto, ela terá previsivelmente 10 meses, né? Aos 5 meses, nós estamos aí na metade do caminho. Então, a gente já tem elementos, né? Com a metade da intervenção já andada, a gente já tem alguns elementos para fazer um início de um balanço, né? Os resultados são muito preocupantes, porque a intervenção surgiu por causa de uma grande crise que ocorreu no Carnaval, com perda total do controle na área da segurança pública, etc. E veio a intervenção e nós esperávamos que não só os números de violência fossem diminuir, isso seria o natural, o óbvio, né? Mas que houvesse mudanças estruturais naquilo que produziu aquele cenário de crise, né? Então, quer dizer, essa crise foi produzida por quê? Por uma série de questões. Problemas estruturais da polícia, desintegração, pouca preocupação com o foco na vida, muito tiroteio, muito confronto, pouca inteligência. Então a gente esperava que fosse haver uma, digamos assim, uma reversão neste quadro que vinha vindo, né? E depois desses 5 meses, a gente permanece no Rio de Janeiro, não é só a nossa observação, são todos os dados do Fogo Cruzado, do OTT e de vários outros observadores e fontes, né? Permanece com muitas operações policiais, aumento dos tiroteios, aumento das mortes, principalmente das mortes decorrentes por intervenção policial, aumento do medo, né, da cidade e poucas perspectivas de mudanças estruturais. Então, Silvia, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança, o número de mortes em oposição à intervenção policial, por exemplo, aumentou 256%. Aumento de roubos, 8%. Número de fuzis recolhidos registrou queda, 34%. Roubo de veículos, pequena queda, 0,53%. Roubo de carga, 9%. De redução, né? De redução. O que é Exato. menos ruim aqui é exatamente isso, roubo de cargas. Tem alguma explicação do porquê o combate ao roubo de cargas ter funcionado? Fernando, a sua pergunta é simplesmente incrível, né? Muito pouca gente tem feito essa pergunta. Parece que o gabinete de intervenção está focalizando, colocando no centro das suas ações as cargas. Talvez atendendo aí as demandas de empresários, etc. Não que isso não seja importante. Claro, Qualquer claro. queda é importante, mas você produzir uma redução, um cuidado com as cargas e um aumento de mortes, quer dizer, para nós a vida tem que estar no centro das preocupações, né? E quando a própria polícia está fazendo operações e o número de mortes decorrentes de intervenção policial aumentou dessa forma desproporcional, né, que você está falando, aumentou pessoas mortas pela polícia, só no período da intervenção foram 607. Foi um aumento de 55%. Aí você vê que parece que também tem uma outra política consistente sendo aplicada. É esse, digamos assim, o centro das nossas preocupações. Sim.
A presença das... Fala, Na Wesley. Baixada Fluminense, por exemplo, é onde registram os piores índices de violência, homicídio, queimados. É a cidade onde mais morrem pessoas no Brasil. E aí a gente vê que os militares, por exemplo, não tiveram nenhuma ação eficaz nesse sentido. Apesar de ser uma cidade do Rio de Janeiro, que tem um índice alarmante, mas a gente não vê nenhuma ação para reduzir isso, né? O que a gente tem até aqui em relação a tiroteios e disparos, chacinas, mortes em chacinas? Você tem esses números, Wesley, do observatório? Então, os tiroteios com certeza aumentaram muito. Isso é perceptível. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode dizer que isso começa a vazar também, né? Então a gente viu, por exemplo, no período de intervenção, um caveirão aéreo atirando de cima dentro de uma comunidade, né? A gente viu, por exemplo, não só o tiroteio, como a sensação de segurança dentro das comunidades é muito difícil de se dar, quando você vê um PM os militares com um oficial presente espancarem uma pessoa porque consideraram desacato, né? Quando você vê uma perseguição violenta dentro de uma comunidade que atinge pessoas sem muita explicação do porquê daquela perseguição está acontecendo. Então, Com assim, que frequência você vê isso? aqui no Rio de Janeiro, a situação é que as pessoas estão indo dormir e acordar embaixo de tiroteio. E é muito frequente, isso está se tornando cotidiano. Não só o tiroteio, como as mortes. A execução é uma lógica que, de vez em quando, a gente consegue disputar para dizer que era um absurdo, como, por exemplo, quando aconteceu com o Eduardo, que estava com blusa de escola, quando você mostra que é um trabalhador. Mas isso está se tornando o nosso cotidiano, né? E existia a expectativa, eu acho, da população de que com os militares isso mudasse, pelo Exército parecer uma instituição mais honesta, diferente da PM aqui, que é conhecidamente corrompida. Mas, pelo que a gente observou, pelo contrário, os ativistas têm acompanhado as violações e têm tentado se posicionar cada vez mais. Isso faz aumentar a visibilidade em vídeos, mas os vídeos não representam 10% do que tem acontecido. No relatório existe um item que é o Mortes Anunciadas. Lá, Silvia, vocês citam a fala do delegado Marcos Amin, num telejornal, que iria caçar os culpados, manchar o chão de sangue em represália à morte de um policial civil. No dia seguinte, na Maré, dia 20 de junho, agentes utilizam um helicóptero, que o Wesley acabou de falar pra gente, que deixam mais de 160 marcas de tiros lá na Maré. Foi o dia da morte do estudante, o Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, supostamente por um blindado. O menino que disse à mãe, eles não viram que eu estava com o uniforme da escola. Frase que marcou todo mundo. Por que um helicóptero sobrevoa uma comunidade e dispara ao menos 160 vezes, Silvia? Pois Fernando, eu acho que assim, esse, digamos assim, é um caso que representa esse, digamos assim, absurdo, né? Que a gente fica até sem palavras para descrever. Eu tive há pouco tempo em Buenos Aires, né, na Argentina. Quando eu vou contar essas coisas lá, quando as pessoas tomam uma distância, porque a gente no Rio de Janeiro, todo dia tem tiroteio, não sei o quê, todo mundo mora próximo ou dentro de uma comunidade onde tem tiroteio, vai naturalizando. Quando você vai à distância, as pessoas, elas nem ficam assim. Não, mas pode explicar melhor? Pode. Quando a gente diz que um helicóptero da polícia, legalmente, sobrevoa uma das áreas mais adensadas do Brasil, são 120 mil moradores que moram numa faixa de 7 quilômetros. Nessa área tem mais de 20 escolas. E que esse helicóptero atira do ar, ele andando, não sei quantos quilômetros por hora um helicóptero se move, né? Você atirar de um carro andando já é bem difícil. Você imagina de um helicóptero daquela altura. E ele atira e faz um monte de tiros no chão. E segundo o então secretário de Educação, Serra Benjamin, numa reunião em que eu estava presente com o doutor Rivaldo, que é o chefe da polícia, disse, eu quero que o senhor vá comigo lá agora com os seus peritos, que eu vou lhe mostrar que tem escola minha furada no teto e no chão. Vou lhe mostrar que o helicóptero atirou, sim, em cima de escolas, correndo o risco de matar uma criança. Então, assim, quando a gente vê esses absurdos, digamos assim, esse é o caso mais gritante de um cenário que, de uma certa forma, representa esse conjunto, que é um pouco a ideia de que nós estamos à deriva e sem comando, e que os policiais na ponta mais ou menos fazem o que querem, né? Eu acho que essa é muito
a sensação lá na Baixada também. Sim, é assim, existe uma autorização quase para matar, e principalmente, e não é em qualquer lugar, né? É no território da favela, né? O território da favela é um território de negação de direitos. E a política aqui no Rio de Janeiro de segurança é assim, eles não perguntam quais são as prioridades, como chegou ao PP, né? Chega como se fosse a salvação de todos os problemas. Não é a salvação, porque não tem nenhuma inteligência na aplicação daquela política, então não vem nenhuma política social, política de redução de desemprego, política de saúde, de cultura, educação, e aí vai embora de repente do nada. E eu acho que a intervenção é meio assim também. Lá da Mangueirinha, por exemplo, na Baixada Fluminense, onde eu sou, a UPP saiu. Agora, isso também é algo que a intervenção deu uma abafada, que é a saída das UPPs. E aí vem a salvação agora, como se a intervenção fosse dar jeito no problema de violência de anos, e que talvez daqui a pouco, chuto eu, vá sair sem ter mudado nada no cenário e ter mantido os mesmos índices. E é isso, não são números, né? Se o alarmante no Rio de Janeiro fosse números, tudo bem, mas são vidas, são pessoas, sonhos, projetos, trajetórias que estão sendo encerradas aí e que ninguém faz nada. A gente estava falando sobre o helicóptero que sobrevoou uma comunidade, disparou pelo menos 160 vezes. Professor, o protocolo sobre o uso de helicópteros em ações como essa permite esse tipo de sobrevoo e de ação? Olha, não permite, porque existe uma lei, quer dizer, um princípio maior que rege qualquer ação policial no mundo e no Brasil, em que o policial só pode atirar, fazer uso da força letal em legítima defesa ou na defesa de terceiros. Quer dizer, para que um policial tire a sua arma do coldre e atire, ele tem que estar sendo ameaçado com alguém da mesma forma, com uma arma contra ele ou contra uma vítima que esteja próxima dele. O policial não pode ter a iniciativa do tiro, nem numa perseguição, nem numa blitz, e muito menos numa operação em cima de um helicóptero. Então, assim, esse é o primeiro princípio. Nós tivemos uma reunião com o Dr. Rivaldo e com mais 3 delegados, chefes da Polícia Civil, e eles afirmaram tranquilamente isso, que esse era o primeiro princípio que tinha que ser levado em conta sempre. Esse helicóptero da Polícia Civil, blindado, ele faz uma coisa que o pessoal está chamando de plataforma de tiro. Quer dizer, ele está sendo utilizado como se fosse um local para atirar. E então ele tem esse problema, que ele atira de cima sem ser em legítima defesa. Ele é uma arma de ataque da polícia. E é preciso ver em que situações uma arma de ataque pode ser usada por uma polícia. Isso não é uma guerra. O território que está embaixo não é um território de pessoas inimigas. Nós, nesse dia, na reunião com o Rivaldo, tivemos o depoimento do chefe de gabinete da Fundação Oswaldo Cruz, que disse: doutor Rivaldo, em 25 anos, nós tivemos que evacuar 1.000 pessoas do prédio da Fiocruz. Enquanto estávamos evacuando, isso nunca tinha acontecido em 25 anos, enquanto estávamos evacuando, nós ficamos com medo, porque nós não sabíamos se o helicóptero foi abastecer e, ao voltar, ia atirar na fila de funcionários da Fiocruz saindo. Para vocês terem uma ideia do horror, né? Parece filme de pesadelo, imaginando que um helicóptero de cima vai atirar em pessoas, assim, saindo de um lugar, né? Então, chegou a produzir esse tipo de imaginário, não é? O doutor Rivaldo se comprometeu a rever os protocolos de uso desse helicóptero. Até agora, pelo que nós estamos sabendo, não houve de novo um uso tão agressivo. E o pior, mais triste, o Fernando mencionou isso no bloco anterior, isso foi incentivado por um delegado da Polícia Civil que num programa de televisão disse para os bandidos: nós vamos atrás de vocês, vamos lavar o chão com o sangue sujo de vocês, e depois não venham no Facebook com mimimi de que criança foi ferida. Foi uma coisa quase profética desse delegado, porque realmente 3 dias depois houve uma operação e uma criança foi morta. Como se uma criança ferida fosse mimimi, não é mesmo? Né? Exatamente. E aí houve essa comoção, esse menino foi morto com a roupa da escola, a mãe retirou a camisa, a ponto de que o prefeito da cidade acolheu esse menino num velório dentro do palácio da cidade, fez uma coisa que qualquer prefeito do mundo faria, prefeito de Nova York faria, dizendo assim: este não é só o menino da Maré e da favela que morreu, é um aluno nosso
que morreu e nós não vamos permitir isso. Então, assim, estabeleceu-se, eu acho que nesse momento, um limite da civilidade, uma parte da sociedade muito importante, dizendo não dá para chegar a isso. A gente não sabe se houve um recuo, mas por enquanto, esse helicóptero que o pessoal chama de caveirão voador, né, Wesley? Sim. Agora, existe um despreparo, eu acho que geral. Essa operação, ela evidenciou isso. Mas, por exemplo, a gente viu em São Gonçalo um carro de um pescador com sua família ser metralhado numa Brites do Exército. E aí você fica pensando qual era a justificativa para isso, para um carro sem ter atirado, um carro numa pista comum, sem ter, segundo ele, tido nenhum aviso para parar, ter sido metralhado, né? É uma coisa que está se tornando cotidiano. Em Manguinhos, agora, a gente viu a morte, novamente, de um trabalhador. E isso é normal, essa lógica da execução? Porque tudo isso tem ordem, né, Silvia? Os batalhões, por exemplo, aqui já conhecidos por altos índices de execução, você fica pensando, né? Tem ordem, né? Tem alguém que manda. E qual foi a ordem dada, por exemplo, sobre quem estava comandando aquele caveirão voador, né? O comandante agora do Exército aqui no Rio de Janeiro tem prerrogativas para tomar alguma atitude em relação a isso. Mas até agora não é o que a gente tem visto por aqui, apesar de ser era a expectativa de alguns. Né? Um silêncio. Quando essas operações com um excesso absurdo de uso da força ocorrem, a gente espera que autoridades vão se manifestar. Quando ocorre um silêncio absoluto, um silêncio sepulcral, o que acontece é que a gente imagina que o policial da ponta está recebendo a mensagem de está tudo bem, vai em frente, continue fazendo isso. E isso vai produzindo, Tatiana, essa escalada em que só nos meses da intervenção houve 607 pessoas mortas, né? Se considerar, isso vai ser um recorde absoluto. Isso já vai dar mais de 1.000 num ano, né? Isso, ano passado foram 1.024, esse ano nós vamos ter, com certeza, sob intervenção das Forças Armadas, isso é muito grave, porque pode revelar uma orientação sob intervenção, e o Rio pretende ser um modelo. Será que esse modelo que está se configurando no Rio de Janeiro é um modelo no Brasil que deve ser usado em situações de crise na área de segurança pública? É isso que o Observatório está monitorando todos os dias, olhando todos os números e todos os dados. Eu acho... Tem uma coisa também aí de despreparo, que é, por exemplo, as operações midiáticas, né? Os dados mostram que tem operação que tem 5.000 homens sendo usados, né? Um efetivo de 5.000. E aí você vai ver quantas armas apreendidas nessa operação, né? Uma específica que eu vi tinha 2 pistolas e uma granada. Assim, 5.000 homens sendo usados para apreenderem 2 pistolas e uma granada, né? Qual foi a lógica dessa operação? A impressão que dá ouvindo vocês falarem, a gente já fez outros programas aqui sobre segurança ou a falta de segurança no Rio de Janeiro, antes ou logo depois do decreto da intervenção e depois um tempo depois da efetiva intervenção na segurança. E a impressão que dá é que essas mortes são tratadas como um efeito colateral inevitável. Vocês têm essa impressão? Sem dúvida nenhuma. E algumas, inclusive, justificadas. Aqui a lógica do Rio já é uma lógica conhecida das operações vingança. Não sei se no restante do Brasil mas quando morre um policial, é selecionado algum local de origem sem nenhum tipo de investigação e todas as pessoas daquele território passam a sofrerem com a tensão do tiroteio, do confronto, da polícia entrando, como se isso fosse normal, e é isso. Quando alguém diz isso na televisão, isso é aceito, é uma lógica de naturalização da morte, né? Naturalização da violência, como se isso fosse normal, como se as vidas das favelas não importassem. A gente tem feito uma campanha aqui dizendo isso, né? As vidas faveladas importam. Eu queria um pouco da impressão de vocês sobre... Bom, um dos objetivos da intervenção era aumentar a sensação de segurança da população. Pelos lugares onde vocês circulam, rotina de vocês todos os dias, qual é a percepção que vocês têm? Algo melhorou depois da intervenção? Olha, Tatiana, nós monitoramos indicadores, né? Nós fizemos uma primeira pesquisa em março, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha, na rua,
perguntando para a população. Naquela ocasião, o apoio à intervenção era muito alto, era mais de 80%. Mas também tinha uma outra pergunta, você acha que as Forças Armadas já estão há 2 semanas na rua? Fez alguma diferença? Também a grande maioria dizendo, ainda não fez diferença. E perguntava de que você tem mais medo. E foi impressionante, porque deu 92% da população disse que tinha mais medo de fogo cruzado, bala perdida e tiroteio. Ou seja, a pessoa não tem medo de ser roubada, ela tem medo de ser morta no assalto, porque naquele assalto pode acontecer um tiroteio, um fogo cruzado, alguma bala perdida, né? Então, é disso que as pessoas têm mais medo. Quando o número de tiroteios aumenta, a gente tem a impressão de que a sensação de segurança como um todo, né, aumentou. Eu acho, eu não tenho esses elementos de pesquisa, mas eu tenho a impressão que a reputação das Forças Armadas ainda é muito alta. Diferente da reputação das polícias do Rio, que estão muito desgastadas por todos esses anos de notícias sobre violência e muitas notícias de corrupção. A gente fica perguntando até quando, porque quando todos os dias, ou praticamente todos os dias, nesses meses todos, as Forças Armadas colocam não 500 homens, mas 1.000, 2.000, 3.000, eles mesmos anunciam esses números. Semana passada foi 4.400 homens, eles dizem que estão colocando 4.400 homens na rua, e depois de 1 ou 2 dias dizem que recolheram 1 ou 2 fuzis, umas pistolas, e prenderam umas 10 ou 12 pessoas. A gente tem medo de onde vai parar essa reputação. É claro que o desgaste começa a aumentar. E isso que o Wesley falou, o soldado está, por exemplo, dentro de uma favela, e um garoto o desacata. O que ele faz? O soldado nem tem como levar ele preso, o soldado não tem poder de prisão para recolher uma delegacia. Ele teria que chamar a polícia. Então ele pega e bate de volta. Esses, digamos assim, momentos vão produzindo um desgaste que eu acho muito preocupante, porque um dos desastres da intervenção seria se, ao final desse período, se concluísse que as Forças Armadas perderam também moral em relação à população e aos criminosos. Eu espero que isso não aconteça e que os generais tomem providências para que isso seja interrompido o mais rápido possível. Tem um ouvinte aqui dizendo que a CBN considera que a polícia é a grande culpada pelo caos no Rio de Janeiro. Primeiro que a CBN não considera nada, né? A CBN transmite notícias, a gente apresentou aqui uma série de números, de dados compilados sobre aumento da violência durante o período de intervenção, e como a gente sempre reforça aqui, toda vez que fala sobre segurança no Rio de Janeiro, não existem frases definitivas, nem soluções simples para problemas que são extremamente complexos. Eu convido aqui o nosso ouvinte a dar uma chegadinha lá no nosso site, procurar os outros programas que a gente já fez sobre vários aspectos da violência e da segurança no Rio de Janeiro. Crime organizado, milícia, a parte podre da polícia que também existe, como essas coisas se conectam para compor o cenário que a gente está vendo hoje, e isso vem de muitas décadas, né? O Rio não virou o caos do dia para a noite e não é fácil de explicar como é que ele virou, como é que o Rio se tornou o que ele é hoje, né? Então, convido o nosso ouvinte a dar uma passadinha lá no nosso site, cbn.com.br, vai lá em programas, estude CBN, pela busca, certamente você acha os demais programas que a gente fez aqui sobre o assunto, alguns deles, inclusive, com a presença da professora Silvia Ramos. Bom, feito esse adendo, se a intervenção não vem produzindo os efeitos que eram esperados em segurança, o que é que está errado? Eu sei que estou fazendo uma pergunta simples para uma resposta que é complexa. E qual seria o caminho para se começar a vislumbrar uma solução para o que a gente vê hoje? Olha, Tatiana, essa sua intervenção anterior e essa pergunta são fundamentais. Porque a gente precisa tomar muito cuidado. O horror, nada dá certo. Olha, violência tem solução. É possível enfrentá-la com algumas medidas, não estou dizendo que são fáceis, mas são simples, muito bem focadas e definindo prioridades. Quando a prioridade é a vida, no dia seguinte que foi dito que Queimados é o município mais violento do Brasil, os interventores deveriam ter dito, é isso que nós vamos enfrentar, nós vamos mudar nosso gabinete para lá,
Queimados é um município desse tamanho, tem 134 mil habitantes, e o que fez se tornar o município mais violento do Brasil foram 174 homicídios em 2016. Ou seja, é uma coisa totalmente manejável. A maioria desses homicídios foi por homicídios múltiplos. É uma mesma quadrilha, grupos de extermínio, fazendo chacinas, etc. 3 dias depois desse anúncio, teve uma chacina em Queimados, em que morreram 5 pessoas, não foi, Wesley? Exatamente. É um cotidiano, essas mortes, inclusive algumas já comemorando aí algumas décadas, né? Então a chacina de Nova Iguaçu, em Queimados, isso é recorrente. Uma coisa que poderia ser feita, inclusive, passa sim pela polícia. Assim, os agentes de segurança, por exemplo, os índices mostram 20% às vezes desses crimes vêm dos próprios agentes de segurança. E aí alguma coisa tem que ser feita. Esses crimes, por exemplo, precisam ser investigados, coisa que hoje não é. Então, quando você coloca a vida como prioridade, dá para mudar muita coisa. Foi isso que aconteceu no Pacto pela Vida, no Nordeste, foi isso que aconteceu no programa Fica Vivo em Minas Gerais. Foi isso que aconteceu em vários lugares do mundo, em Bogotá, na Colômbia, em Medellín, em Nova York, cidades e estados, né, e áreas do mundo que enfrentaram os problemas de violência, não com mais violência, mas com inteligência, com investigação. É esse que é o nosso ponto todo o tempo. Há muitos anos, a gente está falando isso para os interventores que são das Forças Armadas. Todos os países do mundo que enfrentaram os problemas de violência, dá para enfrentar, não existe esse desespero. Agora, se você sai no tiroteio todos os dias e os criminosos atiram e matam policiais, que também são outras vítimas, e matam as pessoas no meio do caminho, porque os criminosos são mesmo cruéis e injustos, e a polícia assume o mesmo papel, que também não me importa quem está no meio, a minha função é matar. E tem uma coisa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é as mortes por arma de fogo, né? E eu não sei, mas eu não conheço nenhuma favela que tenha fabricado armas dentro dela. Então, assim, a arma, por exemplo, o combate ao tráfico de arma poderia ter sido escolhido como um dos objetivos dessa intervenção. Mas isso não vem acontecendo e cada vez mais vem cada vez mais armas e cada vez mais confronto. E essa lógica do confronto aumenta a violência dos dois lados. E isso é importante constatar. Sem falar que o governo estadual, o Pezão, ele simplesmente passou a bola das responsabilidades dele. Porque existe uma parte da segurança que não parte só de polícia, que é uma parte estrutural, inclusive que o secretário anterior já tinha dito que tinha que chegar com as UPPs. Cadê as políticas públicas que deveriam chegar nesses territórios deflagrados? A gente vive um alto índice de desemprego no Rio de Janeiro. Isso fica nítido para todo mundo. A gente vive uma falta de educação, a educação sendo sucateada a um nível gigante. Inclusive, os estudantes já vêm denunciando isso, os professores vêm denunciando isso, e olha que a educação é uma das poucas políticas públicas que chegam dentro das comunidades. Então a gente não vai nem falar de cultura. E o governo não assume sua responsabilidade nessa parte, ou vai ser tudo o interventor que vai cuidar disso também. O Pezão tem que dar uma resposta para isso, para a população. Professora Silvia, qual é o problema da polícia com inteligência? Muito se fala sobre, para começar a resolver é preciso investir em inteligência. Por que isso não é feito? Olha, esse é um mistério, a gente não compreende. Você pense bem, Tatiana, nós temos 5 meses de intervenção. Novo comando, nova coordenação, proposta de integração, gente nova que não está envolvida com corrupção e tal. Nós não tivemos até agora, nesses 5 meses, nenhuma única notícia de um fuzil que tenha sido apreendido numa operação, numa casa fora de uma comunidade, onde 10 ou 20 fuzis tenham sido apreendidos sem que tenha sido necessário dar nenhum tiro. Ou seja, operações de inteligência. Houve no passado 60 fuzis apreendidos no Galeão. Quando o fuzil é apreendido antes que ele chegue às comunidades, ele é apreendido sem mortes. Então, se cada fuzil que for apreendido depender de ter 30 caras com fuzil da polícia desse lado ou do exército dando tiro para apreender 1, 2 ou 3, a gente até se pergunta se isso vale a pena. Porque o mais sofrido para as comunidades e para a cidade são os confrontos, né? Quando você usa inteligência, você não responde no dia seguinte, porque eles gostam às vezes de responder no dia seguinte. Teve uma coisa, então amanhã tem uma operação com não sei quantos mil homens. A inteligência, ela não responde no dia seguinte, mas ela responde estruturalmente. Foi isso que, por exemplo, a gente viu com a Polícia Federal na Lava Jato.
Foram anos de investigação, mas quando desarticula tudo, cai tudo. Falta no Brasil grupos de inteligência da Polícia Federal e das polícias estaduais para entender quais são as conexões entre essas facções dentro das prisões e as comunidades no Brasil inteiro, e principalmente no Rio. Quando numa favela se compra 10 ou 20 fuzis, em que conta esse dinheiro está sendo depositado? 60 mil reais cada fuzil, você pode pagar um outro ali no dinheiro, 60 mil na mão, mas quando você 10 ou 20, em que conta isso está sendo depositado? Quem está pagando? Quem Onde ganha está? com isso, né? Quem está ganhando com isso? Isso é tráfico internacional ou é local? Então, não é possível que a gente não tenha uma força-tarefa. O Brasil tem essa inteligência. Sabe o que é, Tatiana? É porque são as polícias e agora as Forças Armadas acreditam nessa ideia do confronto. E a população não acredita mais e fica desesperada no meio desse tiro. E vende, né? A ideia do confronto ela é midiática. Eu acho que isso que é o mais importante. Por exemplo, a população do Rio de Janeiro tem sim um medo de ser assaltada, por exemplo. Mas aí você fica pensando, a polícia está nos principais pontos onde são apresentados assaltos. A gente não vê isso no Rio de Janeiro. Se você for olhar nas regiões que não são de comunidade, você quase não vê a presença da polícia em ronda. É porque existe uma lógica, eu acho, estabelecida no local já há muito tempo e que vem se perpetuando. Bom, o Wesley e a Silvia já falaram sobre a dificuldade da intervenção em realizar mudanças estruturais na polícia. E na semana passada, o interventor, o general Walter Braga Neto, publicou no Diário Oficial do Estado um documento com todo um planejamento estratégico do trabalho, da intervenção. 5 meses depois. Isso. No documento ele reclama que não há a liberdade de ação para a intervenção. Não poupa críticas ao governo estadual, fala de questões político-eleitorais, ideológicas e de viabilidade técnica por parte do Estado. E a gente aqui em outros programas anteriores a esse, a gente já falava da dificuldade das relações dos poderes. Silvia, está clara essa dificuldade? Olha, a gente só ouve falar, Fernando. Nós não temos informações, mas às vezes os sinais são preocupantes, né? Essa bateção de cabeça e principalmente um discurso. Às vezes eu tenho medo quando eu sinto que tem um discurso já querendo justificar por que não deu certo. Acho muito cedo para eles jogarem a toalha, entendeu? Se você é o interventor, assuma suas responsabilidades e leve o programa até o final, cumprindo aquelas metas que você estabeleceu. Depois, se você não conseguir, você vai e pede desculpas, diz eu queria fazer isso, não consegui e tal. O que eu acho que não dá é para dizer assim, tudo no Rio é difícil porque a polícia é corrupta, a população não ajuda, a mídia só fala mal da gente, o governador não assume suas... Então, assim, eu acho que ou você está assumindo aquela posição, né? Eu tenho preocupação com esse discurso autojustificatório no sentido de dizer não deu certo porque tudo no Rio é muito difícil. Esse discurso, eu me preocupo porque ele, digamos assim, estigmatiza mais ainda o Rio e cria mais uma experiência de decepção e de frustração. Quando, na verdade, nós poderíamos estar hoje resolvendo problemas de violência, sobretudo aqueles ligados à proteção da vida, não é? Com reorientação das investigações para os crimes múltiplos. Você perguntou, aumentou muito no Rio no último ano e meio, o fenômeno das chacinas. O que são chacinas? São homicídios com 3 ou mais mortos no mesmo episódio. Quando você passa... Isso aí é uma coisa que havia muito nos anos 70, na Baixada Fluminense, com os grupos de extermínio. Tinha diminuído, passou a ser homicídio de 1 a 1, de repente começa a aumentar. E só no último período foram 28 chacinas com 119 mortes, né? Então, assim, a gente fica pensando, por que não cria dentro das DHs, das delegacias de homicídio, um setor, um núcleo específico de investigação de homicídios múltiplos, como já fez São Paulo e outros estados do Brasil? Então, o grupo que vai fazer uma chacina sabe que se houver 3 mortos ou mais num único episódio, eles serão investigados com absoluta prioridade e tem um núcleo ali que o governador está olhando, a sociedade está olhando. Né? O que aconteceu com aquela chacina? Bom, nós perguntamos, o que aconteceu com aquela de Caxias, Wesley? Até hoje a gente não sabe nem o nome das pessoas que morreram. O que de aconteceu Maricá com essa agora, de com os Queimados? meninos de Maricá. O que aconteceu com várias chacinas, a gente fica assim, né? Onde estão essas investigações? Tem prioridade para isso ou não? Então, tem uma série... Essa outra coisa que o Wesley falou, dos fuzis. Muitas mortes por fuzis. Onde estão as investigações? Existe uma delegacia chamada Desarme,
Delegacia de Investigação sobre Armamentos. O que a Desarme tem feito? A não ser ficar também envolvida em confronto, em cima de helicóptero atirando. E os familiares dessas vítimas têm corrido atrás também dessas resoluções. E é isso, né? Se existe, por exemplo, a disposição, aí você fica pensando, existe a disposição para quando acontece uma violação ser investigada ou não? Porque, por exemplo, no alemão, quando a gente vê os papéis das mídias ativistas, fundamentais quando acontece uma violação, e você vê o exército indo, pedindo para abrir o sigilo dos celulares das pessoas, para olhar o celular, para ver se a pessoa tinha gravado algum tipo de violação, né? E aí você pensa, existe sim a intenção em combater esse tipo de coisa? Fora que a lei impede esse tipo de prática. Não, né? É uma prática absurda. E é aí... uma violação de direito. Exatamente. E não só isso, eu acho que quem está na frente da segurança pública tem que assumir a responsabilidade, porque é um gasto público. Quanto custou essa intervenção no Rio de Janeiro? Isso é caro, isso é o dinheiro que está saindo da gente, né? E o retorno desse dinheiro não tem acontecido. Eu acho que não é uma questão assim que a gente tem que pensar só apenas quem mora na periferia, porque todo mundo está pagando por isso. E isso gera esse caos que nós estamos vivendo. Hoje, no jornal Estado de São Paulo, está publicado que os generais responsáveis pela intervenção destacaram que usaram o mínimo de recursos disponíveis, R$2,5 milhões, e que agora começarão a usar aquele 1,2 bilhão para ações da intervenção. Foi uma medida provisória, MP 825, de um crédito extraordinário para a intervenção no Rio. A gente tem como saber, Silvia e Wesley, como é que foram empregados esses dinheiros? Para onde é que foi esse dinheiro? Tem acesso a isso, Silvia? Olha, tem sido muito difícil. Nós sabíamos desde o começo que o governo federal iria liberar esse 1,2 bilhão para a intervenção, e sabemos que, paralelamente a isso, existe a chamada GLO, que é Garantia de Lei e de Ordem, que são essas operações com a participação do Exército, das Forças Armadas, mas principalmente do Exército. Essas operações, nós temos conseguido acesso aos valores, outros jornalistas têm conseguido, é coisa de 800 mil a 1,2 milhão, 1,5 milhão por cada operação. Por isso que a gente questiona, né, esse uso hiperintensivo com esse tipo de resultado, né? E o 1,2 bi parece que ainda não foram utilizados. Foi utilizado só um negocinho um pouquinho para toner, para umas coisas desse tipo. A gente nem sabe no que serão usados, porque todo secretário de segurança que chega fala assim, vamos comprar colete, viatura e armas. O orçamento do governo do estado na área segurança no Rio de Janeiro é de 12 bi. É o orçamento mais alto do Brasil. Nunca problema de segurança no Rio de Janeiro foi um problema de dinheiro. Sempre nós tivemos no Rio de Janeiro o orçamento per capita mais alto do Brasil. Este ano, de 2018, está previsto 11 bi 990, são 12 bi, não é? Então, é sempre 1 bi 200 que o governo federal, o governo Temer disse que vai dar, é muito dinheiro realmente. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de todo o setor de saúde é de 8 bi no Rio de Janeiro, de educação é 6 bi. Então, assim, esse dinheiro é um dinheiro muito grande, né? Mas o que a gente diz é o seguinte, se não for utilizado em inovação, em produção de grupos de perícia e de investigação, o que é que está faltando no Rio de Janeiro? Não está faltando arma, nem munição e nem gente para atirar. No último orçamento do Rio, a verba destinada para inteligência era 0%. Foi caindo até chegar a 0%. E o orçamento em segurança foi crescendo, enquanto o orçamento em outras áreas diminuindo. E mesmo em época de crise, o orçamento da segurança manteve-se crescendo. É muito importante, quer dizer, tem sido, e nisso eu acho que a intervenção teve um efeito positivo, ajudar o Rio de Janeiro a sair daquela crise que não pagava salários. Um policial, para qualquer funcionário, mas para um policial que está colocando a sua vida em risco diariamente, trabalhar sem ser pago, a crise chegou a ser muito profunda. E nesse momento, além deles estarem pagando os salários, todos dos funcionários do Estado e dos policiais, eles estão pagando o que se chama RAIS, quer dizer, é um regime adicional de serviço. É uma espécie de hora extra em que o próprio policial vende as suas horas de trabalho para a polícia e não para, por exemplo, fazendo bico, né? Isso
realmente é muito efetivo na área de segurança e é positivo que isso esteja acontecendo. Mas isso não está acontecendo com o dinheiro do governo federal. Isso está acontecendo com o governo do dinheiro do Estado, né? Naquilo que eu falei do general Walter Braga Neto, ele reclama disso, que ele não conseguiu até agora colocar isso em prática. E é o que a gente reclama também. Quer dizer, eles entraram, assumiram numa coisa sem nenhum pingo de planejamento, sem rumo, sem direção, sem metas, e agora, 5 meses depois, ainda estão reclamando que ainda é muito difícil usar esse dinheiro. E teve a licitação estranha lá dos champanhe, a licitação que era uma coisa pequena, mas que foi estranho também, né? Uma licitação de caviar, que segundo foi justificado, era para os hotéis onde ficam hospedados os militares e as suas famílias, né? Tem muita coisa estranha nessa área de recursos. E quando a gente simplesmente chega para o gabinete e pergunta e eles não dizem, isso acaba produzindo uma sensação ainda maior de falta de transparência, né? Isso seria uma coisa importante de ser mudada, dizendo assim, olha, esse é dinheiro público, esse é interesse público e nós vamos fazer tudo o mais transparente possível, prestando contas, deixando isso num portal da transparência. Nós, o Observatório da Intervenção, nós temos mais de 100 pedidos de lei de acesso à informação, LAIS, né, que não foram respondidos até agora. E talvez não seja nem porque eles não queiram responder, porque estejam fazendo sigilo. Eles não sabem. Ninguém sabe bem se isso, quem tem que responder é a Polícia Civil, é a Polícia Militar, é o Ministério da Defesa que cuida das Forças Armadas, ou é a Secretaria da Casa Civil do governo Temer que cuida da intervenção. Então, há aí também, Fernando, uma confusão não só de comando, mas também de orçamento, que é muito preocupante. E nós vamos monitorar isso. Quando chegar em dezembro, nós vamos publicar o balanço. Nós temos feito esse papel de monitoramento, né? Tanto dos dados, então, acompanhando, a gente lança relatórios de tempo em tempo, como tem um conselho, né, de moradores dessas áreas em conflito, em que tem colocado dia a dia as violações e o que ajuda também a acompanhar as operações e como tem sido, né? Hoje faz 131 dias, mudando um pouquinho de assunto, mas não de tema, 131 dias ou um pouco mais de 4 meses que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no centro do Rio, sem que se saiba quem os matou e quem mandou matar os dois. A Anistia Internacional vem cobrando as autoridades para que se manifestem publicamente, para que deem satisfação à sociedade sobre as tentativas de elucidação do crime. Já o vereador Marcelo Freixo, do PSOL, de quem Marielle era amiga, com quem ele trabalhou, tem acompanhado o caso de perto e, embora não justifique a demora, ressalta a complexidade do caso, a necessidade do sigilo que vem sendo mantido e diz que a investigação não está parada. Vocês têm acompanhado esse caso? Como é que vocês entendem o caso da vereadora Marielle Franco até aqui, que, enfim, com elementos um pouco esquisitos, né? Vazamento de depoimento, morte de testemunha no meio do caminho. Olha, tudo muito, em primeiro lugar, traumático, né? Eu me lembro dessa noite, eu estive lá à noite, no lugar onde Marielle foi assassinada, eu fui com a minha companheira, a Numa, nós passamos lá a noite toda, o Wesley também, coincidentemente, também estava, quer dizer, vários de nós nos dirigimos para lá, então a gente, desde aquela noite, vendo o corpo da Marielle saindo de lá, a gente fica assim, acompanhando a cada dia, né? É simplesmente surpreendente, inacreditável. Não há, Tatiana, como não associar essa falta de respostas à falta de efetividade do resto do trabalho das polícias no Rio. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente se emociona falar disso porque é o silenciamento de alguém que falava sobre o que a gente está falando aqui, né? E isso é muito complicado, né? A sensação daqueles e daquelas que denunciam as injustiças aqui no Rio de Janeiro tem sido uma sensação de medo mesmo, de alerta, porque a gente não sabe de onde isso veio, não sabe qual a motivação, e a gente fica pensando o tempo todo que poderia ser com qualquer um e qualquer uma que estivesse nesse papel de denúncia, né? Parece que a gente está sendo sempre abafado, silenciado, e mais do que qualquer um e qualquer uma, mas
aqueles que são desses territórios, aqueles que têm essa cor, aqueles que têm esse gênero, aqueles que têm essa origem da favela, da comunidade, os negros e as negras, é muito difícil conviver com esse silenciamento que a gente sofre cotidianamente, que a Marielle representava tão bem essa voz, né? Vocês acham que a polícia falha na punição a policiais envolvidos em crimes, mudando mais uma vez de assunto? E eu estou perguntando isso porque um relatório da Anistia de 2015 mostrava que dos 220 registros de homicídios decorrentes de intervenção policial feitos em 2011, 183, então de 220, 183 permaneciam em aberto em 2015. Então, 4 anos depois. Qual é a grande dificuldade da polícia para resolver esses casos? É exatamente isso, é não dar prioridade, não dar importância. Quando você tem uma polícia que produziu mortes decorrentes da sua própria intervenção, no número de mais de 1.000 no ano passado, em números semelhantes nos anos anteriores, dando milhares ao longo de alguns anos, e você tem um número de casos que se conta nas mãos, as dezenas apenas, de casos em que policiais foram efetivamente punidos porque ou executaram, ou utilizaram a força de forma excessiva, ou então mentiram, dizendo que era um tiroteio e fizeram aquele kit fraude, que você pega uma arma e você mesmo atira com a mão do morto, etc. Isso já foi filmado. Tal. Número tão pequeno de vezes em que isso aparece e vem à tona, produz essa sensação na população de que policiais podem matar e ficar impunes, mas o que é mais grave, produz nos próprios policiais essa sensação de que eles podem ou matar, ou executar, ou cometer um uso excessivo da força e ficarem impunes. Esse, digamos assim, círculo vicioso produz um cenário muito ruim. Neste momento que nós estamos aqui, está havendo na Defensoria Pública uma reunião para discutir uma ACP, que é uma ação civil pública, junto com o Ministério Público, com a presença da Jaqueline Muniz, do Inácio Cano, do Luiz Eduardo, do pessoal do Igarapé, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do MP, para definir o que é preciso fazer em operações policiais para minimizar esse tipo de intervenção policial, não só colocando, por exemplo, ambulâncias e tal, mas exigindo o cumprimento de uma legislação, por exemplo, que obriga a instalação de câmeras e GPS nos veículos blindados, entendeu? O filme, para quem não é do Rio de Janeiro, Auto de Resistência, é um ótimo filme para entender essa realidade. É bom reafirmar que a gente não está aqui falando só de policiais de forma isolada. Claro que tem policial honesto dentro da instituição, mas a gente está falando... Muitos morrendo, inclusive, por causa dessa política toda sobre a qual a gente fala aqui. Sem dúvida nenhuma. A gente tem mães de policiais e mães do outro lado também que choram a perca dos seus filhos. Agora, a gente está falando, acima de tudo, da corporação, né, da instituição Polícia Militar. Acho que a gente tem que tratar isso de uma forma mais institucional, né? A gente está falando de uma instituição que responde, que pertence ao Estado. Isso não pode nunca ser individualizado na figura de uma pessoa. Existe um corporativismo nesse sentido e é uma dificuldade para aquela família que perdeu uma pessoa decorrente desse auto de resistência comprovar de que aquela pessoa não estava envolvida com nada e que foi realmente uma violação. O filme relata bem esse histórico e a gente tem aqui muitos movimentos de mães que mostram isso também. O que a gente gosta de insistir, Tatiana, é que não se trata de ser contra a polícia. Pelo contrário, a polícia precisa estabelecer procedimentos e protocolos, como, por exemplo, o uso de câmeras e GPS em caveirões e outros procedimentos e protocolos que impeçam essa coisa como pé na porta e tal, que são preventivos ao fato de que um policial tenha que vir a usar a arma de fogo e matar alguém numa operação, né? Isso não pode ser naturalizado. Não se trata de ficar contra a polícia e a favor do criminoso. Se trata de que o policial é o agente da lei. E era isso que nós esperávamos que fosse haver mudanças. Porque você tem um tiroteio, os dois lados, o Rio de Janeiro em crise, uma crise profunda e tal. De repente veio um interventor.
um gabinete de intervenção, vem as Forças Armadas, que não eram parte deste, não tinham um lado nessa história. E a gente pensa que eles vêm fazer uma supervisão e reorientar as políticas de segurança para aquele lado que todas as políticas devem ter, quer dizer, que são políticas de prevenção, e prevenção principalmente da vida do policial. Foram 46 mortos só nesse período de intervenção. Policiais mortos, alguns deles mortos em serviço, que é com a farda da PM, que é uma coisa totalmente inaceitável. E muito frequentemente chocante e muito frequentemente em mortes inúteis. Houve uma operação, eles se confrontaram, foram lá, mataram 3 ou 4 criminosos, aí morreu um policial, e daí? Se no dia seguinte, na semana seguinte, esse mesmo grupo de policiais está no mesmo lugar atirando de novo. Essa é a grande pergunta de quem mora na comunidade, sabe? Você acordar com um tiro e dormir, e aí depois olhar e perguntar, e aí, o que mudou depois desse confronto? Porque tiroteio no Rio de Janeiro a gente está vivendo há muito tempo e não tem uma solução efetiva para o problema de... Porque no fundo que a gente quer paz, a gente quer o fim dessa violência. Agora, os caminhos para chegar a ela é que têm sido tomados de forma errada. O que é inaceitável é que tem um interventor representando o governo federal, a presidência da República, e esse tipo de, digamos assim, a herança traumática do Rio de Janeiro, que é a história de que a polícia mata, das chacinas, da Candelária, de Vigário Geral, você não está fazendo 25 anos da Candelária, etc., ela seja, digamos assim, aprofundada em vez de ser corrigida. É isso que não dá para entender. Não é porque não é que o Rio de Janeiro não tem jeito. Ele teria jeito se tivesse gente liderando políticas de segurança com um olho na vida e não nas cargas, com um olho na proteção dos próprios agentes de segurança pública e da população. Muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo a cientista social Silvia Ramos, coordenadora do Laboratório da Intervenção Federal do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Obrigada, viu, professora? Obrigada, Tatiana. Um abraço, Fernando. Obrigado. Agradecer também o Wesley Teixeira, que é estudante de pedagogia, membro do Observatório da Intervenção na Baixada Fluminense. Obrigada, Wesley. Obrigada, foi um prazer.